Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga trader? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos para mais uma videoaula, nossa troca de conhecimento na busca do sucesso no mercado financeiro? Então vamos lá. Hoje eu gostaria de falar de alguns setups pré-formatados para vocês, já muito conhecidos no mundo do trade, que é o setup 9.2, 9.3, 9.4 do Larry Williams. Né? Muita gente já conhece esse setup, mas para você que está começando agora, de repente é um conhecimento a mais para poder te ajudar a entrar a favor da tendência. São setups seguidores de tendência que te ajudam a entrar a favor da tendência. Nós sabemos que uma das dificuldades é justamente saber em que momento eu devo entrar a favor da tendência, né? Por exemplo, você vê uma tendência de alta que nem essa aqui do seu lado, olha só. Em que momento você entraria a favor da tendência? Uma das coisas que nós sempre dizemos é na formação do ponto pivô, onde você vê o preço subindo. Aí ele faz a formaçãozinha do ponto pivô. E daí na sequência, né? Na sequência você tem aí o start, a continuação do movimento de alta. E que é mais ou menos nessa formação desse ponto pivô aqui é que nós recomendamos que você entre a favor da tendência. Tá, isso aqui é lindo, é bonito, mas a gente sabe que muitas vezes, principalmente quando nós trabalhamos com candle, fica um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de conseguir entrar exatamente na formação do ponto pivô, nesse pontinho aqui, né? A gente acaba entrando um pouco depois, a gente sabe que isso acontece, né? Então, esses setups são setups disciplinadores que te ajudam a ter essa percepção para que você possa entrar a favor da tendência. Olha, qual que é a premissa básica do mundo do trade, né? Que a tendência é nossa amiga. Então, esse conhecimento vai te dar um conhecimento mais objetivo. Esses setups, eu falo questão de exploradores, por quê? Porque eles têm uma abordagem objetiva, sistematizada, para que você entre a favor da tendência. São gatilhos de entrada objetivo, não são dotados de subjetividade. Se acontecer a fórmula pré-estipulada pelo setup de maneira objetiva, você entra. Se não acontecer, você não entra. Simples assim. Então é um setup seguidor de tendência disciplinador de maneira objetiva. Não é dotado de um grau de subjetividade, por exemplo, uma LTA e uma LTB, né? Que aí uma formação de uma figura, um oco, ocói, um ombro, cabeça, ombro, que depende de interpretações, rompimento de linha de pescoço, que te dá um gatilho de entrada de maneira um pouco subjetiva, mais empírica. Aqui não. A abordagem ela é mais objetiva. Tudo bem? Então, para que eu possa falar de setups 9.2, 9.3, 9.4 do Larry Williams, eu vou recorrer a um material aqui que eu já indiquei para vocês aqui no canal, que comprem um livro deles, tá? Que é o livro do Palex, tá ok? É o livro do Palex, que é esse livro aqui, ó. Fundamentos da análise técnica e ações, tá? Porque para mim é um dos melhores livros do mercado de análise técnica clássica, e para quem está começando e quer ter uma biblioteca, um compilado de maneira prática e objetiva, tá, de informações, é o que eu recomendo em termos de literatura aqui no Brasil para quem está começando, tudo bem? Tem outro livro que é Análise Técnica Clássica para Iniciantes, que é bom, que eu não vou lembrar o autor agora, é só você colocar, digitar no Google que você vai achar, mas realmente esse livro aqui, dos que eu tenho estudado em termos de literatura no Brasil, é um dos melhores livros de análise técnica clássica, tudo bem? Fundamentos da análise técnica clássica do Palex, tá? Eu aqui no canal eu faço questão de divulgar os companheiros que eu sigo, que eu aprendi e que tem muito mais tempo de experiência do mercado, até de 2007 na bolsa, né? Eu acho que ele já tem um tempinho, né? Essa foto aqui inclusive é antiga, tá? Ele tá meio careca hoje, tá, Palex? E daí é o que eu recomendo, tá bom? Então eu vou usar parte desse material dele, dos cursos que eu fiz, né? Para que a gente possa mostrar para vocês aí como é que funciona esses setups, tá ok? Bom, se é um setup seguidor de tendência, um setup disciplinador, qual que é o maior seguidor de tendência? Qual que é o maior indicador seguidor de tendência que nós temos no mundo do trade? O mais simples, o mais usual, o mais difundido e com certeza um dos maiores indicadores seguidores de tendência. E eu já falei aqui no canal sobre vários indicadores, alguns indicadores osciladores até seguidores de tendência, enfim. Mas o maior seguidor de tendência que nós temos são as médias móveis, E para falar do setup 9.2, 9.3, 9.4, qual média você acha que a gente vai usar?
Exatamente, a média exponencial, não é aritmética, a média exponencial de 9 períodos. Aí, Oliver, por que é de 9, não é de 8, não é de 7, não é de 21, ou não é de 17 do Bo Williams? A gente vai explicar para você, tá? Porque, para começar, foi a média que o Larry Williams, que desenvolveu os setups, escolheu, por entender que é uma média mais rápida, e eu vou falar essas características para você. Então, como eu sou muito detalhista, como é um setup disciplinador seguidor de tendência de média exponencial, é necessário que você entenda o significado da média, não é correto? Você precisa saber o que é a média de 9. E para que eu possa falar antes do setup, porque o setup em si é muito simples. Você compra aqui, compra ali, faz isso, acabou. Ah, tá, legal, pronto. Isso que todo mundo faz na internet. Eu não, eu vou destrinchar com você aqui, tá? Para que você realmente aprenda e entenda quando esse tipo de sinal operacional pode te ajudar. Porque a minha maior crítica quando eu ensino setup aqui no canal é que você fica vinculado de maneira sistematizada, robotizada a um sinal operacional objetivo, tá? Dentro de um setup pré-formatado, mas você não faz a avaliação do cenário condicional, você não faz a avaliação em que momento o preço está, o foco é o preço, não é o sinal do setup. O foco é o preço. É isso que eu sempre falo. E aí, se você tiver uma condição favorável, onde o preço está favorável dentro de um cenário condicional e, inclusive, aparecer o sinal do setup, daí sim você está fazendo uma coisa certa. Você está sendo profissional, você está avaliando o cenário condicional, você está avaliando as probabilidades ao seu favor. E essa é a diferença entre quem quer ser vitorioso e se profissionalizar na Bolsa de Valores do que uma pessoa que não sabe o que está fazendo, aí ela aprende só o sinal operacional do setup e daí toda vez que isso acontece ela faz e conta com a sorte para que o setup funcione. E daí se não funciona ela fala que isso aqui é porcaria, que não dá certo. Mas na verdade é que ela está focada aonde? No sinal operacional do setup. Ela não está focada no cenário condicional do preço. O foco sempre é o preço e eu faço questão de frisar isso sempre, toda vez que eu vou passar um setup para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos colocar a média exponencial de 9 aqui, que é a média que nós vamos utilizar para esse setup. E vamos fazer algumas abordagens sobre média exponencial e daí vamos falar do sinal operacional do setup. Inserir indicador, média móvel, tudo bem? Eu estou usando aqui o gráfico de índice, o INJ, nos 5 minutos, tá? E esses setups, no meu ponto de vista, são melhores para gráficos, para ativos direcionais, e eu vou explicar para você futuramente, tá? Média móvel, 5 minutos, inserir 9 períodos, tá ok? Tá ok, saiu aqui a nossa média, ela sai aritmética, e daí agora eu vou mudar ela para exponencial, e vou mudar um pouco a cor aqui, ficar visível no seu monitor, tá ok? Tá aqui a nossa média móvel exponencial de 9 períodos, tá ok? Tá ok. Então nós vamos usar essa média móvel como uma referência para a construção do nosso setup operacional, onde a média ela é um seguidor de tendência, tá ok? E a média móvel de 9 é uma média que corre mais próxima, acompanha o preço de maneira mais próxima porque é uma média curta. Vamos fazer uma abordagem agora sobre médias móveis, para que você entenda a contextualização da utilização, da construção deste setup 9.2, são 3 setups. Eu não sei se eu consegui passar tudo nessa aula. 9.2, 9.3, 9.4. E daí você tendo a condição de entender a real utilização da média de 9, o seu significado junto com a dinâmica do preço, avaliando o cenário condicional, daí quando aparecer o sinal do setup, você tem uma probabilidade maior de assertividade. Tudo bem? Então nós sabemos que médias móveis, tá, são médias seguidores de tendência que tem um cálculo diferenciado. Eu já falei sobre médias móveis aqui no canal, vou fazer uma breve pincelada, relembrada. A média exponencial ela tem uma diferença clássica sobre a média aritmética. Ela pega e soma, por exemplo, eu peguei uma média de 9. Ele vai pegar e vai somar os últimos 9 períodos, tá? Vai somar e vai dividir com um cálculo diferenciado, dando peso, dando mais valor para a volatilidade dos últimos períodos. Aí, Oliver, não entendi. A média móvel exponencial, diferentemente da aritmética, a aritmética ela soma os períodos, divide de maneira equânime e plota a média de maneira atrasada com base no passado, não levando em consideração a volatilidade dos períodos mais recentes.
o preço mais recente. A média exponencial leva em consideração o preço mais recente. Ela soma, nesse caso, os 9 períodos, divide, mas ela dá mais preço, ela tem um fator multiplicador que dá mais valor aos preços mais recentes, aos últimos períodos mais recentes da atual do preço. Não, ok? Aí, Oliver, eu não entendi direito. Se você não entendeu direito, dá uma olhadinha aqui no meu canal, onde eu falo sobre médias móveis e eu explico mais detalhadamente esses cálculos para você. Tudo bem? Tudo bem, Oliver. Legal. Uma coisa que as pessoas não se apercebem, o que é uma média móvel? Uma média móvel pode ter outro nome. Qual seria outro nome razoável para a média móvel? É uma média de consenso do preço nos últimos 9 períodos, no caso da média móvel. Então, mostra o consenso, tá, de razoabilidade, de equilíbrio do preço nos últimos 9 períodos. Você concorda comigo? Tá? E às vezes a pessoa plota o indicador aqui e não entende o que é realmente o significado do indicador. Isso aqui é uma média consensual de preço justo nos últimos 9 períodos. Quando o preço começa a negociar para cima dessa média, entende-se que os players nos últimos 9 períodos estão em consenso e que o preço está no preço justo com relação à média de 9. Tudo bem? Por que você está falando isso, Oliver? Porque isso faz parte da interpretação da utilização das médias, tá ok? Voltando aqui à abordagem agora sobre médias móveis, vamos relembrar rapidamente para que você entenda. Então, médias móveis são indicadores rastreadores de tendência, eles seguem o preço, tá? Característica principal, seguir a tendência predominantemente, ou seja, devido a seus sinais serem atrasados, eles correm atrás dos preços. Média móvel dá sinal atrasado, porque se ela usa a referência do N períodos atrás, toda vez que ela é plotada, ela sempre vai ser plotada atrasada, com base na referência dos períodos anteriores. Tudo bem? Tudo bem? Isso que eu quero que você entenda, mas ela é um rastreador, ela segue o preço atrás. Ela vai seguindo atrás do preço, aliás. Tudo bem? Isso que eu quero que você entenda. Então, a característica principal dela é seguir a tendência oh meu Deus, tá difícil hoje. Predominantemente, tudo bem? Quais são as vantagens então? Tá? Elas, corretamente usadas, mantêm você dentro de uma tendência por mais tempo e possibilita que você tenha uma alta rentabilidade. Ela te mostra o direcionamento da tendência e aí você, dentro de um padrão de sistematização, você fala, olha, enquanto o preço não perder a média de 9, eu fico na tendência, doa a quem doer. Né? Então, ela, nesse aspecto, dentro dessa parametrização objetiva, e o que nós procuramos nos trades, no modo geral, é uma objetividade mais clara. Quanto mais objetivo for o nosso sistema dentro de uma avaliação racional do cenário condicional, maior a nossa assertibilidade. Tudo bem? Mas essa objetividade não pode ser cega. Tá? Essa objetividade, aí, se a objetividade for cega, você vai estar tradando sinal. É isso que eu estou dizendo para você. Agora, dentro de uma avaliação do cenário condicional, aconteceu o sinal objetivo, a sua probabilidade aumenta. Aí a média consegue fazer com que você se mantenha mais tempo dentro de um trade, por exemplo, como essa aqui, ó, essa média de 9 aqui do seu lado. Tudo bem? Tudo bem. Tá? São simples de serem interpretadas, tá? E são simples de serem interpretadas. Basicamente é isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui com você, que eu já falei tudo isso aqui sobre as médias móveis aqui no meu canal, só você dar uma olhinha para trás. Qual que é a desvantagem das médias móveis, tá bom? Tá? Média móvel, no modo geral, gente, ela é válida quando o preço está em tendência. Ela é mais usual, ela tem mais sinal, ela é mais confiável quando o preço está em tendência clara. Quando o preço não está em tendência, ela dá muito sinal errático. O preço fica cruzando a média muito tempo, tá? Vamos ver se eu acho aqui aqui, ó, esse exemplo para você aqui, ó. Rapidamente, tá? Olha aqui, ó, o preço fica violinando a média o tempo todo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? E você vê que o preço aqui ele tá sem uma tendência definida, ele tá numa lateralização, ele tá numa um caixotinho lateral de acumulação. Tudo bem? Então, as médias funcionam quando o preço está em tendência, ou de alto ou de baixo, tendência clara. Tudo bem? Isso você tem que saber. Em congestões como essa aqui, o sinal de média, ou o sinal que a gente vai ensinar para vocês, 9.1, 9.2, 9.3 do Larry Williams, não funcionam bem. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Então,
o preço deve estar em tendência. E para que eu esteja em tendência, o preço deve estar em tendência, você deve saber o que é a caracterização da tendência, né? O que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência lateral e uma tendência indefinida, tá? São conceitos básicos da análise técnica clássica que você deve dominar, tudo bem? Então, aí você tem que ver outra coisa, a força da tendência. O quão forte está essa tendência? Oliver, tudo bem, eu até entendo que uma tendência de alta são topos e fundos ascendentes. Eu estou vendo aqui, ó, topos e fundos ascendentes, né? No zigue-zague ascendente. Eu entendo que uma tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Eu entendo que numa lateralização, numa congestão, num canal, eu tenho preço num zigue-zague. E eu sei que às vezes o preço fica errático sem uma tendência muito clara. Tá, tudo bem, isso aí é muito simples, Oliver, eu sei. Agora, como é que eu mensuro a força? A força da tendência com base na análise técnica clássica. A força da tendência ela é prescrita pela inclinação das médias. Inclinação das médias. Olha, Oliver. Então quer dizer, quanto mais inclinada acima do eixo de 45 graus. Imagine o seguinte. Você tem aqui, ó. Tá? Você tem aqui. Tá aqui. Aí você tem uma média assim, ó. Uma média assim. Você tem uma média nessa inclinação. Essa é uma tendência de alta. A média, digamos que essa seja a média de 9. Ela está em tendência de alta? Sim, ela está em tendência de alta. Agora que você tenha outra média de 9 aqui, ó. É uma tendência de alta? É. Qual tendência é mais forte? Ah, olha, é uma coisa muito óbvia, né? Não, ó, gente, parece óbvia, mas tem... É por isso que eu falo, as pessoas que tradam setup não se atentam a esses detalhes. E isso faz parte da interpretação, tá, do setup como um todo, tá, do sinal operacional que o setup passa para você, tá? A inclinação da média prediz a força da tendência. Qual média? Se nós vamos usar o setup de 9.2, 9.3, 9.4 com base na média de 9, é a inclinação da média de 9. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro isso? Então, quanto mais inclinada tiver a média, mais forte é a tendência. E se a tendência está forte, o que acontece? O preço está acima da média. O preço está acima da média. Enquanto o preço estiver acima da média e, inclusive, a média estiver inclinada, com um ângulo de inclinação bom, mais forte é a tendência. E mais seguro dentro de uma avaliação de um cenário condicional é quando aparecer a configuração do setup. Desculpa. Ficou claro isso? Você ficou entendendo o que eu estou dizendo para você? Isso é importante, tá bom? Então, trazendo aqui, né, o nosso slide. Então, os sinais mais importantes de uma média é quando ela está subindo ou descendo, tá? E a sua inclinação, E quando ela está horizontal, quando ela está flat, quando ela está paralela, tá? Por exemplo, como aqui agora, olha só a diferença. Tá? Nós não temos, onde o preço fica violinando a média o tempo todo, nós não temos uma tendência definida, nós estamos num range de lateralização e esses setups de seguidores de tendência não funcionam, que tem por base a utilização de média móvel como linha guia, referência, não funcionam dentro deste cenário condicional. Tudo bem? Tudo bem. Como eu falei também, a inclinação da média, estou trazendo o slide aqui para você, tá? A inclinação da média é importante, aí você tem que ter, dentro da análise técnica clássica, nós temos algumas conceituações que você deve saber. Por exemplo, nós sabemos que a média de 9, olha aqui, ó, meu mouse, é dada pela média de 9, é um fractal menor dentro da teoria do Boole-Williams, ou é uma média mais rápida, tá? Que você busca operações em menor prazo, é uma média rápida, tudo bem? Então, quando você trabalha com base na referência na média de 9, você está buscando operações mais rápidas, em que o sinal operacional vai aparecer e após a avaliação do cenário condicional, e você entra no trade, tá? E você é um trade mais rápido, não é um trade que você carrega muito, tudo bem? Não é um trade que você consegue alongar muito, porque a média de 9, ela prediz operações de menor prazo, porque ela é mais rápida, o preço violina a média com mais frequência. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, legal. Já outras operações, como na média de 21, de 50, 63, enfim, entre outras, são operações que quem usam essas médias buscam operações mais longas, mais position, tá ok? Então, se eu estou falando de operações mais curtas,
Eu estou falando de operações mais voltadas para o intraday, certo? Certo, Oliver, certo. Então eu estou falando um perfil um pouco mais scalper também, certo? Certo, Oliver. Dentro de uma tendência de alta ou de baixa, para que eu tenha uma facilidade de entrada a favor da tendência. Legal, legal. Falando um pouquinho mais da média de 9, então, dentro da configuração desse setup, the trend is your friend. O que é isso? Que a tendência é sua amiga. A vantagem desses setups do 9.2, 9.3, 9.4, desenvolvido por Larry Williams, é que ele te faz com que você entre a favor da tendência, porque a tendência é a nossa amiga, tá? E a probabilidade é maior porque nós entremos sempre a favor da tendência, seja de alta, olha o mouse aqui, e seja de baixa. Quando não há tendência, geralmente nós não operamos. A probabilidade de stop aqui, de você ser violinado, é maior, principalmente para quem usa média móvel, tudo bem? Então, a média mantém a gente na tendência, dá um guia para que lado está a tendência e qual a força dessa tendência. E dentro desse setup dos 9.2, 3 e 4, entende-se o que? Se o preço está acima da média de 9, eu penso em compra, e se o preço está abaixo da média de 9, eu penso em venda, tudo bem? Ficou claro? E quando o preço está sobre a média de 9, eu não faço nada, Então vamos começar a falar do nosso primeiro setup, 9.2. Mas basicamente o seguinte, essas estratégias do Larry Williams 9.2, 9.3, 9.4 tem um nome generalístico, tá? Se é que essa palavra existe, o nome geral, que são setups de retorno à média. Qual média? A média de 9. Então digamos que eu tenho uma tendência de alta aqui, uma tendência de alta forte. Tá? E daí você vê que os candles estão subindo, e daí você vê o retorno da média, o retorno do preço da média, tá? E daí depois a média continua subindo, acelerando em relação à média de 9. Então esses setups do Larry Williams são setups, tá? Seguidores de tendência, disciplinadores, que tem por base o retorno do preço à média de 9. E quando isso acontece, quando o preço retorna à média de 9, tá? Dentro de uma configuração que eu vou ensinar para vocês muito simples aqui, existe um gatilho operacional de maneira objetiva para que você entre a favor da tendência, tudo bem? Didaticamente falando, nós sabemos que a gente quer entrar aonde a favor da tendência. Preste atenção. A gente sempre quer entrar na formação do ponto pivô. Aqui é o filé mignon da entrada da análise técnica clássica. Dentro de uma tendência de alta, tá? Eu espero que o preço sempre respire, porque o preço trabalha em zigue-zague, o preço sempre faz pequenos pullbacks, pequenas correções, ou dentro de uma tendência de alta, eu gosto de chamar isso aqui de barrigada. O preço sobe e dá uma barrigada, o preço sobe, ele cansa, respira, pega força e vai, sobe, descansa, pega força e vai, continuação da tendência de alta. Então nós podemos comprar aqui, que é o filé mignon. E existe também a outra possibilidade que eu não gosto, tá? Que eu não vou falar para vocês agora, que é comprar o rompimento do topo anterior da continuação da tendência de alta. Então nós temos dois momentos de compra aqui. E esse setup ele trabalha justamente no intermédio entre aqui, a formação do ponto pivô, e o rompimento do topo anterior. Às vezes você vai conseguir comprar aqui embaixo, às vezes você vai acabar comprando aqui em cima com base na configuração do setup. Então esse setup faz com que você entre a favor da tendência aqui nesse miolo, nesse meio. Aonde? Aqui eu não sei, nesta região. Tudo bem? Ficou claro isso? Ficou claro isso. Então a gente pode ver aqui, ó, dentro dessa ilustração, os repiques, as barrigadas, os respiros dentro da tendência de alta, em que o preço ele vem, ele respira e ele continua, ele cansa, ele respira, ele continua, ele cansa e assim vai. Dentro da teoria dos candles você vai olhar o preço mais ou menos nessa sequência, onde no repique, onde no respiro, tá, dentro da configuração que eu vou passar para vocês, nós temos o nosso sinal operacional. Então,
a nossa linha guia, a nossa base vai ser a média exponencial de 9 períodos. A média exponencial de 9 períodos é uma média de momentum de força. Nossa, Oliver, como assim momentum de força? Eu não entendi, vou explicar para vocês aqui. Ó. A média mais curta é uma média de momentum de força, ou seja, significa que uma vez iniciado o movimento mais intenso, olha, esse material do Palex, tá vendo? Esse material do Palex, tá? Faço questão de mostrar. Que uma vez iniciado o movimento mais intenso, é ela que baliza o comportamento naquele momento, tá? Por ela ser uma média mais curta, mais rápida, tá? Mostra a força do momento, o momentum de força da tendência. O que é o momentum de força? Momentum tem a ver com volatilidade e velocidade. Quando o preço acelera e desacelera. Só pelo fato do preço já estar acima da média de 9, tá? Quer dizer que a força, no modo geral, que o momentum de força ele é favorável dentro da tendência de alta ou de baixa. Então entende-se que preços acima da média de 9, tá, já é naturalmente uma tendência forte. Tá? Só que a inclinação ela é melhor. Quanto mais inclinado tiver o preço, a média, mais forte ainda. Então, só pelo fato do preço estar acima da média de 9, que é uma média de momentum de força, uma média curta, rápida, tá? Que tende a acompanhar o preço de maneira mais próxima, mas mesmo assim o preço corre por cima da média de 9, tá? Isso mostra realmente que a tendência ela está forte. E ainda, se a inclinação da média for alta, tá? Acima de 45 graus, melhor ainda, é pura tendência de alta, muita força nesta pernada dentro dessa tendência de alta, tudo bem? Tudo bem. Então vamos falar do sinal operacional, do setup propriamente dito, tá ok? Então setup 9.2, aqui tá venda, mas vamos pegar um de venda, aqui para ficar bonitinho, né? Para deixar a referência aqui, deixa eu trazer aqui pra gente uma pernada baixa aqui que eu consigo identificar esse setup aqui. Uma pernada mais longa para a gente poder usar a mesma pernada várias vezes, aqui ó. Aqui ó. Vamos pegar essa pernada mais longa aqui tem algumas referências legais, tá ok? Vamos falar do setup então do Larry Williams 9.2, de venda ou de compra. Eu vou falar de venda e de compra com vocês, tá? Então, sinal de venda com base nesse setup de média móvel exponencial de 9 períodos, tá ok? Condição: uma perna de baixa, ok, desenvolvendo-se abaixo da média de 9 períodos. Aqui, ó, o preço está abaixo da média de 9 períodos, correto? Está abaixo, perfeito. Marcamos o candle referência, menor fechamento da perna de baixa. Opa! Candle referência, menor fechamento. Agora eu vou ter que trazer aqui para você e vou ter que mostrar o que é um candle referência. O candle referência é o candle de menor fechamento da pernada de baixa. Então aqui, ó, vou trazer aqui para você. Estamos começando uma pernada de baixa. O candle referência é sempre o candle de menor fechamento. Onde que é o fechamento do candle da pernada de baixa? Nesse último candle aqui. O último candle aqui, o fechamento é aqui. Não é a máxima, não é mínima, não é máxima, é o fechamento. Qual que é o candle referência dessa pequena pernada de baixa? É sempre o último candle. Então, esse aqui é o candle referência. E daí, se continuar caindo, qual que é o próximo candle referência? Agora, esse aqui é o candle referência porque o fechamento ainda está aqui. É o último fechamento, tá? E esse último fechamento deve ser, no caso da pernada de baixo, abaixo do fechamento do candle anterior. O último fechamento deve ser abaixo ou no mínimo do mesmo nível do fechamento do candle anterior. Ele é uma referência com relação ao candle anterior. Aqui agora esse aqui é o nosso candle referência. Daí nós vamos ver aqui, ó. Esse aqui agora é o nosso candle referência? Não, esse aqui não é o candle referência. Por quê? Porque o fechamento desse candle não se deu, como eu estou numa tendência de baixa, eu estou procurando venda, porque o preço está abaixo da média de 9 períodos, tá? O fechamento desse candle se deu acima, não abaixo do candle anterior. Então, neste exemplo aqui, o fechamento desse candle, tá? Neste exemplo que eu estou dando aqui, este aqui ainda continua sendo o nosso candle referência, tudo bem? Tudo bem. Agora, qual que é o nosso candle referência? Dentro dessa pernada de baixa, o preço está abaixo da média de 9. Bom,
o fechamento se deu aqui, Oliver, esse então é o fechamento abaixo dos fechamentos anteriores. Agora esse é o nosso candle referência, mais uma vez. Esse candle agora é o nosso candle referência, esse próximo aqui, olha onde que deu o fechamento, você não está conseguindo ver, mas ó, vou aproximar aqui, ó. O fechamento desse candle se deu acima do fechamento do candle anterior, tá? Agora, esse candle aqui é o nosso candle referência? Não, Oliver, esse não é o nosso candle referência, o fechamento se deu acima. Então, esse aqui continua sendo o nosso candle referência. Mais uma vez, para você pegar, esse candle aqui é o nosso candle referência? Oliver, não, porque o fechamento desse candle ainda está abaixo do fechamento do último candle que fechou aqui, certo? Então, esse aqui também não é o nosso candle referência. Nosso candle referência continua sendo esse daqui. Ficou claro o que é o candle referência? Tá? O candle referência, numa tendência de baixa, onde os preços estão abaixo da média exponencial de 9 períodos, onde eu procuro venda, é o candle cujo fechamento ele é mais abaixo. Tudo bem? É o último candle cujo fechamento foi mais abaixo em relação aos candles anteriores ou até mesmo os próximos candles que vêm que não fecham abaixo do candle referência. Tudo bem? Tudo bem. A mesma coisa para a média de 9 períodos, para a parte de 9 períodos, quando está numa tendência de alta. Como a gente vê aqui, ó, vamos fazer uma avaliação. Uma tendência de alta. É importante que você identifique o candle referência. É com base nele que a gente vai montar o nosso setup, o nosso sinal operacional aqui nas estratégias de Larry Williams, tudo bem? Qual que é o candle referência dessa pernada? Bom, Oliver, agora se o candle referência é o fechamento, e agora eu estou pensando o preço está acima da média de 9, o candle referência é o candle cujo fechamento é o mais alto em relação aos candles anteriores em cima da média de 9. Fechamento, não é máxima, é fechamento aqui. Então, eu posso dizer que esse candle aqui é o meu candle referência? Sim. Aí, Oliver, mas o fechamento do próximo candle foi idêntico. Então, se o fechamento foi idêntico, eu posso dizer que esse candle aqui também é o meu candle referência? Sim. Agora, abrir um próximo candle. Qual que é o próximo candle referência? Bom, se o fechamento foi acima, mais alto que o fechamento dos anteriores, agora esse aqui é o candle referência. Ficou claro essa interpretação de candle referência? Perdão, deixa eu trazer aqui de volta. Ficou claro o que é o candle referência? Numa tendência de alta é o fechamento mais alto, é o candle cujo tem um fechamento mais alto, o mais recente. E numa tendência de baixa, cujo fechamento é mais baixo, mais recente. Tudo bem? Mais um pouquinho. Qual que é o próximo candle referência? O fechamento foi acima. Nosso próximo candle referência é esse. Vamos analisar. E assim vai indo, tá? Beleza. Ficou claro essa interpretação, gente? Eu acho que ficou muito claro. Então, primeiro de tudo, deixa eu apagar todos esses estudos aqui. Excluir todos os estudos. Aqui. Sim. Primeiro de tudo é a identificação do candle referência. Vamos pegar essa pernada de baixo, tá bonita aqui para mostrar. Aqui, ó. Ok, Oliver, eu entendi, perfeito, legal. Agora vamos trazer aqui então, vamos continuar lendo a estruturação do nosso setup. Candle referência, pernada de baixa, deixa eu deixar bonitinho aqui para você, eu achei uma pernada de baixo boa aqui para a gente poder fazer estudar esse setup. Tudo bem, marcamos o candle referência, menor fechamento da perna de baixa, menor fechamento da pernada de baixa. Gente, o que é uma pernada? Aqui eu tenho uma pernada mais macro, mas eu tenho pequenas pernadas aqui, tá? O que é uma pernada? Você lembra o que é uma pernada? Tá? A pernada é isso aqui, gente, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, aonde aqui eu tenho uma pernada de baixa, aqui eu tenho outra pernada de baixa, aqui eu tenho outra pernada de baixa. Eu posso classificar isso numa visão mais micro, mas eu posso classificar isso aqui tudo como uma grande pernada de baixa, teoria de fractais, tudo bem? Legal. Então, as pernadas de baixa, elas acontecem até que haja uma correção. Houve uma correção, essa aqui já é uma pernada. Aí começou outra pernada, essa é a pernada atual. Houve a correção, começou outra pernada. Esta é a pernada atual de baixa, tudo bem? Tudo bem, olha, tranquilo. Então, o que acontece? Se é um setup de retorno à média, eu vou ver a pernada, vou esperar o retorno do preço à média,
tendo como base o candle referência, que neste exemplo da pernada de baixo é o fechamento mais baixo. E quando houver o retorno à média, vai startar um gatilho. Vai startar um gatilho de entrada, para que eu entre a favor da tendência de baixa, tudo bem? Então tudo bem, uma perna de baixa, abaixo, hoje o preço está abaixo da média exponencial de 9, tudo bem. Marcamos o candle referência, vamos marcar o candle referência, por exemplo, aqui ó, marcar com vocês aqui, ó. Deixa eu aproximar, pegar qualquer um aqui, aqui, tá muito claro. Aqui, ó, vou pegar esse setup aqui com vocês, aqui ó. Vamos marcar este candle referência aqui, ó, este candle referência aqui. Tudo bem? Você concorda que isso aqui é um candle referência? Assim, nesse momento, se eu estivesse vendo o preço assim, gente, olha, quero que vocês entendam. Aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Se eu estiver vendo o preço assim na pernada de baixa, esse aqui não é o candle referência atual. Onde que está o fechamento desse candle referência aqui? Aonde está o fechamento deste candle referência aqui? Bom, ele fechou abaixo. Então, o fechamento deste candle referência está aqui, Oliver. Olha aqui, ó. Preste atenção que eu vou fazer com você. Aqui. Tudo bem? Esse aqui é o fechamento do nosso candle referência, tá? Esse é o nosso candle referência. Legal, entendi, Oliver. Daí vai abrir o próximo candle. Abriu o próximo candle. Opa, o fechamento desse candle se deu aonde? Se deu acima do fechamento do candle anterior. Então, esse aqui continua sendo o nosso candle referência. E nós procuramos o setup de retorno à média. Então, nós temos aqui uma pernada caindo, olha aqui. E daí agora o preço voltou em direção à média, olha lá. Ele precisa relar na média? Não, ele não precisa relar na média, mas ele voltou em direção à média. Tá claro isso? Tá claro isso? Tá, então esse aqui é o fechamento do nosso candle referência, tá? Então, marcamos o candle referência, o menor fechamento da pernada de baixo. Marcamos, tá? Quando o candle a seguir fechar acima da máxima do referência, o setup está armado. Quando o candle seguinte, esse aqui, fechar acima da máxima do candle referência, fechar acima da máxima do candle referência, o setup está armado. Vem cá. Aonde que foi o fechamento deste candle aqui agora? Vamos estudar comigo. Aonde foi o fechamento deste candle aqui? Este aqui é o candle referência. E aonde foi o fechamento desse candle? Olha, o fechamento desse candle foi aqui, ó. Tudo bem? Foi aqui. Eu te pergunto, o fechamento desse candle se deu acima da máxima do candle referência? Onde que é a máxima do candle referência? Aqui. Tá? Deixa eu até pintar de outra cor para você aqui. O fechamento desse candle se deu acima desse candle? Não, Oliver, não deu. Então eu te pergunto, nós temos o setup do Larry Willis aqui configurado, tá? O setup está armado? Oliver, o setup não está armado, porque o fechamento deste candle não se deu acima do fechamento da máxima do candle referência. Tudo bem? Então eu não tenho a configuração do setup. Eu não tenho a configuração do setup. Vamos ver se o próximo candle fecha acima. Não fechou acima, esse não é mais o candle referência, perdeu a configuração do setup. Vamos para a próxima pernada. Esse é o candle referência, tá? Fechou aqui, fechou acima. O fechamento deu acima da máxima? Não deu. Olha lá. Agora, qual continua sendo o candle referência? O candle referência continua sendo esse daqui. Esse aqui continua sendo o nosso candle referência, tá? Vamos ver. Olha lá, agora esse aqui é o nosso próximo candle referência. Aí estou explicando para vocês o setup, tá ok? Tá ok? Opa, o que está acontecendo agora, meu amigo, minha amiga trader? O que está acontecendo agora? Qual que é o nosso candle referência? Qual que é o nosso candle referência? Bom, Oliver, pelo que você me falou, o fechamento mais baixo é aqui. Esse aqui é o nosso candle referência, tudo bem? Aqui, ó. É aqui o nosso candle referência. Vou marcar aqui para você. Aí, Oliver, é o vermelhinho ou esse aqui? Os dois fecharam igual, então qualquer um dos dois aqui, o que importa é o menor fechamento. Tudo bem? Candle referência está marcado. E daí agora você vê que o fechamento deste candle aqui, no retorno à média, ele está acima, um pouquinho acima da máxima do candle referência. Aqui, ó.
Se você levar como candle referência esse aqui ou esse aqui, ele está acima da máxima, um pouquinho coisa acima da máxima do candle referência. Então, o gatilho aqui está armado? Sim ou não? Bom, Oliver, o gatilho deve estar armado, porque agora o fechamento desse candle aqui se deu dentro de uma setup de retorno à média, onde eu tenho uma pernada aqui, entenda, onde eu tenho uma pernada aqui, e daí ele fez o retorno à média, e agora o fechamento desse candle se deu acima, tá, do candle, da máxima do candle referência. E o gatilho está armado, sim ou não? Eu estou te induzindo ao erro. Não, não é o setup clássico do Larry Williams. Por quê? Por que não é o setup clássico? Aí, Oliver, mas eu estou lendo aqui, ó, marcamos o candle referência, quando o candle seguinte fechar acima da máxima do candle referência, o setup está armado. Mas olha um detalhe, olha a pegadinha do malandro. Quando o candle seguinte fechar, qual que é o candle referência? É esse aqui? Te pergunto, se esse aqui for o candle referência, o fechamento do próximo candle se deu acima da máxima do candle referência? O candle seguinte a este aqui, se deu acima, o fechamento deste candle, se deu acima dessa máxima? Não, só o terceiro candle que deu o fechamento acima da máxima do candle referência. Então este aqui não é o setup clássico do Larry Williams, porque é o candle seguinte. Não é o segundo, não é o terceiro, é o candle seguinte, que no caso poderia ser este. Tudo bem? Então, aqui nós não temos o setup tradicional clássico do Larry Williams. Ficou claro? Ficou claro. Eu fiz isso de propósito para você entender qual que é a configuração exata. Nós estamos falando de um setup objetivo, tá? Objetivo, em que tem que aparecer exatamente a estruturação predita por Larry Williams, tudo bem? Agora vamos mais uma vez, qual que é o nosso candle referência agora? Bom, olha, o candle referência é o candle cujo fechamento ele é mais abaixo. Vamos marcar o fechamento desse candle como candle referência. Tudo bem? Tá claro isso? Marquei o fechamento desse candle referência. Tá? Vamos ver o próximo candle. Opa! O fechamento desse candle se deu acima da máxima desse candle aqui? Da máxima. Vamos ver se deu acima da máxima? Oliver, não foi exatamente em cima da máxima. O fechamento ele deu próximo da máxima. Te pergunto, é o setup do Larry Williams? Não, não é o setup, porque ele diz que o candle seguinte deve fechar acima da máxima do candle referência, para que o setup esteja armado. Não é perto, não é quase, é acima. Tudo bem? O fechamento não se deu acima, no que pese aqui ter funcionado do mesmo jeito, tá ok? Mas eu estou ensinando você o setup objetivo. Então aqui também não é o nosso candle, não, o setup não está armado, porque só o próximo candle fechou acima da máxima aqui. Só que agora é o segundo candle, não é o primeiro, tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Agora um exemplo que vai dar certo, tá? Eu estou avisando para você. Olha cá, qual que é o nosso candle referência aqui nesta pernada de baixa, nesta pernada, desculpa, nesta pernada de baixa. Bom, o candle referência, Oliver, é cujo fechamento ele é mais abaixo dos candles anteriores. Este aqui é o candle referência. Tudo bem? Nosso candle referência é esse aqui, ó. Tá ok? Como que vai ser o próximo candle? Olha lá. O próximo candle teve o fechamento acima da máxima do candle anterior. A máxima do candle exterior está aqui. E o fechamento do candle anterior foi acima da máxima do candle referência. Que o candle referência é este daqui. Tudo bem? Ficou claro? Nós temos agora o setup armado. O setup está armado? Bom, Oliver, olha aqui, ó. Olha aqui agora o gráfico. Nós temos o preço caindo, candle referência. E daí o próximo candle tem o fechamento acima da máxima do candle anterior. Tá? E eles estão abaixo da média de 9 períodos. Nós temos o setup armado? Sim, Oliver, nós temos o setup armado. Tudo bem. Vamos ver o que ele fala para a gente na sequência. Marcamos a mínima do candle que fechou acima. Marcamos a mínima do candle que fechou acima. Qual que é a mínima desse candle que fechou acima do referência? Qual que é a mínima do candle que fechou acima como referência? Tá? Bom, a mínima desse candle aqui é aqui, meu amigo, minha amiga trader.
A mínima é aqui, ó. Marcamos esta mínima aqui, ó. Esta mínima. Tudo bem? Tudo bem? É muito simples, é o que eu estou ensinando para vocês. Temos o candle referência, o fechamento foi acima da máxima do candle anterior, marcamos a mínima desse candle. Tá ok? Tranquilo. Ao romper esta, aí tá, marcamos a mínima do candle que fechou acima. Ao romper esta mínima, 1 centavo, efetuamos a venda. Ele está dizendo o seguinte, se o preço voltar a cair e ele romper a mínima deste candle, cuja máxima fechou, deste candle, perdão, tá? O fechamento foi superior ao fechamento da máxima do candle anterior, nós efetuamos a venda. Vamos recapitular mais uma vez. Tem o candle referência, marquei que tem a mínima o fechamento mais baixo. Marco o candle que teve o fechamento acima da máxima do candle referência, o fechamento em cima da máxima do candle referência. Marco a mínima desse candle. Se o preço voltar a cair, tá? Se o preço voltar a cair e romper esta mínima, eu vendo. Então nós temos um gatilho de venda aqui. Você vai deixar já a sua ordem de venda aqui. Tudo bem? Vamos ver o que aconteceu. O preço quer voltar. O preço, olha, veja bem, nós já vendemos. Tudo bem? Já vendemos aqui. Houve a venda, daí você está passando um pouquinho de calor e daí o preço voltou, ele foi, voltou, vamos ver o que acontece, e daí o preço foi embora. Tá ok? Ficou claro a caracterização do setup do Léo Williams 9.2? Ficou claro que é o candle referência e qual é o gatilho de entrada, tá? O gatilho de entrada, tá? Se dá no rompimento da mínima do candle que superou a máxima do candle, cujo fechamento superou a máxima do candle referência. Falando assim é difícil, mas é muito intuitivo, é muito tranquilo. Tudo bem? Nesse caso, a mínima aqui, ela foi mais abaixo do que o próprio candle referência. Mas olha aqui no exemplo do livro teórico. Às vezes acontece da mínima ser acima, tá, do fechamento do candle referência. Vamos procurar uma coisa parecida como essa aqui no gráfico para você entender também melhor, para fechar esta aula do setup 9.2. Eu vou fazer do 9.3, 9.4. Agora vai ficar muito mais fácil, porque você já sabe a conceituação teórica da média de 9 e você já sabe a conceituação teórica do candle referência. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, tudo bem. Vamos fazer agora uma tendência de alta. Aqui está na tendência de venda, mas é a mesma coisa para a tendência de alta. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Vamos ver. Qual que é o nosso candle referência aqui agora? Bom, olha, o candle referência é esse último aqui, cujo fechamento foi o mais alto agora dentro dessa pernada de alta. Agora aqui é o de venda, tá? Eu vou até fechar aqui, ó, para não confundir a sua cabeça, tá? Esse aqui é o nosso candle referência. Deixa eu trazer mais para o meio e ficar melhor a sua visualização. Tudo bem, esse é o nosso candle referência. Tá? Aí nós temos um próximo candle. Opa! O fechamento desse candle se deu abaixo da mínima desse candle. Agora nós estamos pensando ao contrário. O fechamento deste candle se deu abaixo da mínima do candle anterior? Sim ou não? Não, Oliver, não deu. Então o setup aqui está armado? Não, o setup aqui não está armado. E isso, meu amigo, minha amiga trader. Vamos então para o próximo candle. Vamos a mais um exemplo agora, só que na pernada de alta. Mais um exemplo na pernada de alta, tudo bem? Tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o nosso candle referência? Bom, olha, o candle referência é cujo fechamento ele se deu mais alto porque eu estou numa pernada de alta, tudo bem? Então, por enquanto, é esse aqui nosso candle referência. Aí o próximo candle. Opa! O fechamento desse candle aqui, ele foi abaixo da mínima do candle referência. Olha só, onde está a mínima do candle referência? Está aqui. O fechamento desse candle se deu abaixo dessa mínima? Sim. A partir do momento que isso acontece, eu marco a máxima deste candle aqui, cujo fechamento se deu abaixo da mínima do candle referência e tenho um gatilho de entrada. Se o preço romper um centavo, um tique acima da máxima desse candle, eu compro para entrar a favor da continuação da tendência de alta. Tudo bem? Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se isso vai acontecer. Olha lá. Ainda não compramos. Ainda não deu o gatilho de entrada. Agora nós compramos.
e daí o preço foi. Tudo bem? Olha que beleza? Legal, né? Então, perceba que não é todo. Você veja só o gatilho, né? Para resumir, então. Olha aqui nós temos a formação do setup. Você está vendo? E aqui, ó, nós não temos formação do setup, ó. Temos candle referência, só que o fechamento desse candle aqui, o candle seguinte, que é o candle de retorno. Entenda o seguinte, tem um candle referência, o candle de retorno à média tem que ter o fechamento dele, tá, abaixo da mínima do candle referência. É isso que é o setup do Larry Williams 9.2, onde o candle de retorno à média deve ter o fechamento abaixo da mínima ou acima da máxima, se for uma tendência de baixa, tá, do candle referência. E daí você marca a máxima desse candle que teve o fechamento aqui, que foi o candle de retorno à média, e espera o preço voltar na continuação da tendência de alta para que você entre na continuação, para que você faça a sua entrada a favor da tendência. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Ficou claro? Ficou claro. Perceba que esses aqui, ó, não são setups gatilhos. Esse aqui foi. Então é o candle de retorno à média. É o candle que faz justamente aquela movimentação. Nós temos aqui, percebemos que realmente ele voltou, ó, o fechamento voltou à média. E daí fazemos o rompimento da máxima desse candle aqui. Então nós, nesse caso aqui, nós estaríamos comprando o rompimento deste topo anterior. Neste caso, não é sempre rompimento de topo. Dependendo da máxima desse candle, essa máxima pode ser aqui embaixo, ó. Essa máxima pode ser aqui, ó. Aí nós não estaríamos fazendo um rompimento do topo. Tudo bem? Você entendeu? Você entendeu? Tranquilo? Então, geralmente esse setup ele trabalha o quê? Ele trabalha com sinais entre a formação do ponto pivô e o rompimento do topo anterior. Tudo bem, gente? Ficou claro essa configuração? Vocês entenderam o que é o setup 9.2? Olha outro setup aqui, ó. Olha outro setup. Considerações finais. Eu vou ter que fazer outras aulas para poder fazer a avaliação. Então, esse aqui é o sinal operacional. Esse aqui é o sinal operacional. Esse é o gatilho, tá? Esse é o setup. Só que você tem que fazer a avaliação do cenário condicional. Você tem que fazer a avaliação do cenário condicional. Senão você pode ser estopado. Por exemplo, nessa situação aqui, você seria estopado. E qual que é a minha dica? A dica é o seguinte. A dica que eu dou é o seguinte, tá? A média de 9 é uma média já rápida. É uma média de momentum de força. Só pelo fato do preço já estar acima da média, quer dizer que a tendência é forte. Tudo bem? No modo geral, está correndo, ó, o preço corre acima da média, ele não volta para a média, você sabendo? Ele não chega a testar a média. Então mostra a força na tendência. Tudo bem? Tudo bem. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, a inclinação da média é importante. A média deve estar inclinada. A média deve estar inclinada. A média deve estar inclinada. Primeira dica que eu dou. Tudo bem? Segunda dica que eu dou. Quando, ó, aqui, ó, mais um sinal aqui, ó. Quando nós tivermos o candle referência e o fechamento, e tivermos o gatilho, o fechamento se der abaixo da mínima, nesse exemplo do candle referência, olhe a inclinação da média. Como assim? Vamos olhar aqui agora. Vou trazer aqui um outro sinal operacional para você, tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Nós tivemos aqui o candle referência, outro sinal, tá? O candle referência, marcamos aqui e daí o fechamento se deu abaixo, tá, da mínima do candle referência. Aí você marca a máxima desse candle aqui, tá? E aqui você deixa o teu gatilho de meio tique acima, né? Ou 1 centavo acima se for ação. Você deixa o teu gatilho de entrada para você entrar a favor da tendência de alta, neste exemplo aqui, com base na máxima do candle de retorno à média, tudo bem? Candle de retorno à média, candle referência, candle de retorno à média. Um detalhe importante, então, que eu quero que você olhe, a inclinação da média, ela deve estar inclinada, e quando você tem que olhar a inclinação da média aqui, ó, a inclinação da média quando houver o fechamento desse candle. O fechamento desse candle, tá? Se quando houver o fechamento desse candle, a inclinação dessa média for para baixo, assim, ó, se a inclinação dessa média for para baixo, tá? Mostra uma fraqueza
mostram uma fraqueza na continuação da tendência de alta. Gente, isso aqui já é uma avaliação subjetiva, tá ok? Experiência de mercado, até o próprio Palex fala isso, tá? Então o que acontece? Quando houver o fechamento desse candle e vai abrir o próximo candle, você tem que ver como é que tá a média aqui, tá? Porque se esse candle fecha, quando houver o fechamento desse candle, que é o candle de retorno à média, e a média estiver para baixo, mostra uma possível fraqueza no momentum de força na continuação da tendência de alta. Não foi o que aconteceu aqui. Eu tive o fechamento desse candle e a média ainda está apontada para cima, mostrando que o momentum de força ele é favorável. Você pode ser estopado? Você pode ser estopado, eu não dou garantia de nada, mas é assim que a gente faz a avaliação do cenário condicional para a utilização deste setup objetivo. E daí você, tá? Aí você olha lá, deu gatilho de compra ainda? Ainda não deu gatilho de compra. E agora, deu gatilho de compra ainda? Ainda não deu o gatilho de compra. Aí você começa a olhar, como é que está a média? A média está inclinada? Olha, eu vejo que a média não está mais tão inclinada. Ela estava mais inclinada aqui. Agora ela já não está mais tão inclinada assim. A tendência já não está tão forte como estava anteriormente. Mas você está com o teu gatilho armado aqui. Vale a pena ainda você manter essa posição? É essas questões que você tem que analisar. Você vê que o preço começou a querer dar uma lateralizadinha aqui, ó. Ele não subiu, não continuou forte a tendência, ó. Ele manteve o fechamento aqui, mas os candles seguintes não startaram o seu gatilho. Quase pegou aqui e não foi. Mas agora a inclinação da média já não é tão favorável como era, por exemplo, aqui. Olha só a inclinação da média, você está vendo? Então vale a pena ainda, mesmo você tendo gatilho de entrada, se manter nessa operação de maneira cega, sem avaliar o cenário condicional, lembrando que nós estamos no gráfico de 5 minutos. Isso aqui é no índice, isso aqui é ponto, viu gente? Isso aqui, ó, é 600 pontos no índice, 600, 700 pontos no índice, é ponto, viu? Tá? Aí o que acontece? Vamos ver o que acontece, ó. Agora startou, o preço startou. A questão é o seguinte, aonde vai estar o teu stop? Aí eu vou falar sobre stop depois, tá? Aí quando eu falar do 9.3 e 9.4 e passar todos os setups, eu vou falando de stops também. Mas de maneira bem básica, né? Se você entra aqui, se você entrou aqui, aonde estaria o teu stop? Aonde estaria o teu stop, meu amigo, amiga trader? Bom, Oliver, se esse aqui é o candle de retorno à média, eu entendo e eu entendo que o meu stop estaria abaixo desse candle de retorno à média. Aí você deu o start aqui, ó, deu o start. Só que o preço subiu e daí de repente você não, digamos que você não tenha realizado lucro, o preço subiu 288 pontos. 288 pontos. É bastante ponto no índice, não é? Né? Aí ele começa a cair, começa a cair. Primeira coisa, você vai deixar uma operação vencedora virar negativa? Aí ele virou negativo em quanto aqui, ó? Ele virou negativo, só para você entender. Ele virou negativo em quase 350 pontos. Você vai deixar uma operação vencedora aí que você estava ganhando 300 pontos, voltar 300 pontos negativo? Eu não faço isso nem a pau juvenal. Você está entendendo? Então o que acontece? Esses são os maiores erros e são as maiores falácias no mundo do trade. Se esse setup é um setup de retorno à média em que eu quero fazer uma operação rápida para entrar a favor da tendência, como que eu posso deixar um trade em que eu estou 300 pontos positivo, virar um trade 300, quase 400 pontos negativo e virar torcedor, tá, da torcida do Flamengo em final de campeonato? Entendeu? Nada contra o Flamengo, estou dando um exemplo para você marcar. Então isso aqui é um erro crasso, só que a técnica, pela análise técnica clássica, fala que você pode pôr o teu stop abaixo do candle de retorno à média, tá? Só que aí você tem condições, avaliações, você tem condições de aguentar um stop de 600 pontos? Eu estou no gráfico de 5 minutos aqui. Você tem condições de aguentar um stop? Não, não tem. Eu não consigo alinhar o meu stop técnico com o meu stop financeiro. O stop técnico diz para você que tem que ser abaixo da mínima do candle de retorno à média. Ou ainda pior, você pode colocar abaixo da mínima na formação do ponto pivô. Você pode colocar aqui, o stop ele é mais caro ainda.
Você tem condições de pagar esse stop? Não, Oliver, mas se isso acontecesse, eu estaria com o meu stop aqui. Tudo bem, o stop está na mínima do candle anterior. Tem vários tipos de stop. Você pode colocar o stop no candle de retorno à média, que deu o sinal de gatilho. Você pode colocar o stop no fundo do ponto pivô. Isso aqui é o ponto pivô ou não é o ponto pivô, gente? Hein? Olha aqui, ó. No fundo do ponto pivô. Tá ok. Você pode pôr o stop aqui. Ou você pode pôr o teu stop com base aqui, ó. Já que este candle aqui, ele ligou o gatilho, ele deu o start do gatilho, do setup 9.2, você pode pôr aqui o teu stop nesse candle. Só que daí você vai deixar, sinceramente, vamos parar e pensa, você vai deixar uma operação positiva de 300 pontos virar 300 pontos negativos, gente? Fala a verdade. Ai, Oliver, mas se eu pensar dessa maneira, eu não consigo me manter na tendência por mais tempo, eu não consigo alongar meu trade. Tudo bem, concordo com você, mas se você não quer pagar esse preço, então você trabalhe no time frame menor. Você trabalhe no time frame menor, em que você possa alinhar o teu stop técnico com o financeiro e que você consiga se manter na média. Eu não, olha, isso aqui para mim nunca, que eu fico 300 pontos positivo e deixo eu virar negativo. Para acreditar que a coisa vai. Vamos ver se deu certo, ó. Aí digamos que eu pus meu stop, quis baratear meu stop e pus abaixo da mínima do que no anterior. Olha lá, tô passando calor, tô suando aqui, aí eu começo a pensar, meu Deus do céu, como eu fui idiota. Eu tava ganhando 300 pontos aqui e agora eu tô passando calor. O preço já chegou a ficar aqui, ó. 400 pontos negativos e eu tô sofrendo, eu tô com o coração na mão. Já se passaram 10 minutos aqui, ó. Eu tava aqui, ó, quase 10, cada candle desse é 5 minutos. Já se passaram quase 10 minutos em que eu deixei de botar 300 pontos no bolso. E agora eu virei torcedor, né? E daí eu fui estopado. E eu fui estopado por quê? Por que eu fui estopado? Por falta de gerenciamento de risco e ganância. Eu fui estopado por falta de gerenciamento de risco e ganância. Porque eu quis alongar. Só que eu quis alongar fora do meu gerenciamento de risco. Eu não tinha como pagar esse stop. Aí, Oliver, então quer dizer que eu não tenho que alongar? Trabalhe no time frame menor. Se você não consegue pagar esse stop técnico, estiver fora do teu stop financeiro, e você for sofrer com esse stop pela quantidade de financeiro que você pode perder, não faça esse trade. Ou nunca deixe um trade positivo virar negativo. Tá? Entrou aqui, ganhou, tá ganhando aqui. Mais uma vez, eu faço questão de te mostrar isso. Tá ganhando um pouquinho aqui, ó. Vou tirar essa linha. Tá ganhando um pouquinho aqui, 300 pontos. Aí vou segurar 250, 200 pontos, 150, meu amigo. Já voltou metade do teu ganho. Saia da operação e põe esse lucro no bolso. Espera uma nova oportunidade. Aprenda que a maior parte das vezes, olha só o que eu vou falar para você. A maior parte das vezes você vai ganhar pouco ou nada. De vez em quando você vai ganhar mais ou menos. E raramente você vai ganhar muito. Só que você tem que saber que quando você perde, você sempre tem que perder pouco. Esse é o sucesso. E é por isso que quem treina só setup perde dinheiro, porque não tem esses insights, esses feelings de inclinação da média, de você ver que você deixou seu gatilho cegamente aqui armado, ó. Você deixa seu gatilho cego armado aqui. São insights, tá? Você deixa teu gatilho cego armado aqui e não vê que os próximos candles que o preço está lateralizando. O preço está entrando num caixote de acumulação, de uma lateralização de um range, olha. Você está vendo? Aí você fica com o teu gatilho aqui. E daí aí deu certo, aí o preço foi. E aí você vai deixar voltar? Nunca faça isso. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa, esse tipo de setup, seja o 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 que eu vou mostrar para vocês, vocês estão anotando tudo isso? Isso aqui é as coisas mais importantes, porque sinal de setup é fácil. É fácil, fechou abaixo do candle referência, tem o candle de retorno à média, marca a máxima, deixa fluir. E daí deixa marcar o trade. Só que é essa malevolência, é isso aqui que ninguém explica para você. É isso aqui que vai fazer a diferença entre você ser um vitorioso e um derrotado. É essas questões de você ver que você deixou o teu gatilho aqui em cima, mas aí o preço, a média começa a lateralizar, perdendo momentum de força. Não tem mais essa inclinação que tinha aqui, por exemplo.
Você está numa tendência de alta. Outra coisa, alinhar o teu time frame. Você consegue trabalhar um time frame de 5 minutos? Tá? O próprio Palex e a literatura falam o seguinte, que esse tipo de setup 9.1, 9.2, ele é mais assertivo no tempo gráfico de no mínimo de 5 minutos, que é esse que eu estou trabalhando com você. Você fazer esse tipo de setup, tá? Em gráficos temporais de 1 minuto, 2 minutos para scalp, ele falha demais. Ele falha demais. A tua chance de stop é maior. Então, esse tipo de setup, o próprio Palex fala que ele gosta de fazer no gráfico de 1 hora. Ele gosta de fazer no gráfico de 1 hora. Aí você tem condições de pagar o stop técnico financeiro no gráfico temporal de 1 hora, com o balanço de mercado, na atual volatilidade? Primeira coisa. Segundo, aonde que vai ser o teu gain? Isso aqui são coisas que você tem que saber. São coisas que você tem que saber. Por exemplo, tá? Para gente terminar essa aula, tá? Eu gosto de dar esses insights aqui. Porque na verdade isso é o mais importante, não é o setup, é isso aqui, é essa brincadeira, essa percepção, é isso que separa o trader profissional do amador. Que o amador, ele só trada setup, ele não entende o que está acontecendo com o preço, ele não entende os sinais, ele não foca no preço, eu estou focando no preço, eu não estou focando aqui em setup, tá? É isso que eu quero que você entenda, e daí você deixa teu gatilho de entrada aqui, ó. Deixa teu gatilho de entrada aqui. Vamos ver qual que são as possibilidades de ganho, para terminar rapidamente essa aula. Tá ficando muito longa, mas é o que eu quero ensinar para você. E se você está aqui até agora, é porque você quer aprender. Quem desistiu, as pessoas são assim, as pessoas desistem facilmente, né? Então, por isso que 90% é derrotado na Bolsa de Valores. Aí o que acontece? Tá? Você marcou aqui. Você viu que quase pegou, não pegou e ficou. O preço começa a lateralizar. Se você marca aqui, aonde que está teu gain? Quais são as possibilidades de gain que você tem? Bom, Oliver, aí tem várias possibilidades. Uma das possibilidades de gain é o topo anterior, certo? Parcial ou gain. Eu entro aqui e eu faço no topo anterior já uma parcialzinha. É uma possibilidade, certo? Ah, Oliver, é pouco, mas calma, nós estamos no índice aqui, o topo anterior aqui está dando 100 pontos. Tá? Aqui está dando uma diferença de 100 pontos. Então você pode fazer uma parcial aqui ou você já pode realizar lucro aqui. Tá? Só que onde está o teu stop? Está aqui embaixo. A relação risco-retorno, você está assumindo levar um stop desse tamanho. Calma aí, vou marcar. Você está correndo o risco de levar um stop desse tamanho aqui, ó. Para poder fazer uma realização. Deixa eu marcar até com uma outra cor aqui, para ficar bem claro para você. Um stop desse tamanho, para fazer uma realização aqui em cima, a relação risco-retorno é producente? Olha, é producente. Eu poderia até fazer uma parcial para aliviar minha mão aqui, mas eu não cancelaria a operação aqui. Eu também não. Porque eu tô arriscando isso aqui para ganhar isso aqui. Tudo bem? Numa relação risco-retorno não está favorável, tá? Outra possibilidade de ganho. Você faz a projeção do seu risco de 1 para 1. Você está arriscando isso aqui, você joga a projeção do seu risco para cima. Você sairia aqui. Aqui seria o seu gain. Aqui você está arriscando 1 para ganhar 1. Tudo bem? É uma outra maneira de você ganhar. Ficou claro? Ficou claro. E tem outras maneiras, que nem o Stormer. O que o Stormer faz? Ele dá o gatilho de entrada dele e ele faz essa projeção de 161%. É isso aqui mais 61% para cima. Ele trabalha com uma relação risco-retorno de 161%. Ele arrisca 1 para ganhar 1,5, digamos assim, com base na projeção de Fibonacci. São coisas que você tem que saber, meu amigo, minha amiga trader. São coisas que você tem que saber antes de entrar no trade, tudo bem? Então, este é o setup 9.2 de Larry Williams, tanto na pernada de baixo como na pernada de alta. Desculpa o tempo de aula, eu vou fazer mais outra aula, agora vai ser mais rápido falando 9.3 e 9.4, porque agora você entende como funciona a média de 9, os insights com relação à sua inclinação, o momentum de força, quando o preço começa a lateralizar e o setup começa a falhar, tá? E outra, para terminar, gente, falando sério, se você vai fazer um setup, eu não treino esse setup, tá? Mas é um setup muito conhecido na internet. Se você vai fazer esse setup aqui, ó, para terminar, o preço deve ir a seu favor. Se você botou aqui o próximo candle, já se não pegar no segundo candle, tem que ir. Tem que ir, gente. Se o preço começa a lateralizar, que nem está aqui agora, ó, saia da operação. Porque a tendência está perdendo força. Isso aqui pode lateralizar e pode cair. E você viu que a gente foi estopado. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? O preço estopou. Olha, ela lateralizou, ela entrou num range de acumulação. Foi o que aconteceu aqui.
Tudo bem? Então a dica, uma dica preciosa, se você for treinar esse tipo de setup, teve o candle de retorno, tem o candle de referência, teve o candle de retorno, você armou o gatilho aqui. O próximo candle tem que ir. Se não for, o próximo tem que ir. Porque senão está perdendo o momento. Saia da operação. Espera o próximo movimento. Porque você vê que o preço está lateralizando. E você quer entrar a favor da tendência. E esse tipo de setup, nessa configuração que está aqui agora, não é tão bom, ao meu ver. Porque você está comprando um rompimento de topo anterior. Você vai estar comprando atrasado. Nesta configuração aqui agora. Nesta configuração aqui agora, você vai estar comprando atrasado. Tá? Então olha a diferença do meu canal. Eu não mostro para você só o setup. Eu faço as minhas os meus insights. Tá? Você vai estar comprando atrasado. Você está vendo isso aqui, ó. Você vai estar comprando praticamente. E a maior parte das vezes que acontece, não sempre, mas a maior parte das vezes que acontece esse setup, você vai estar comprando um rompimento de topo. Geralmente é isso. Você vai estar comprando aqui em cima, não aqui embaixo. Tá? E se você fosse comprar, né, Oliver, não compraria aqui. Eu veria o preço chegar aqui, eu veria isso aqui, e daí com base nessa formação desse pavio, onde ele perdeu aqui, ele não perdeu a média de 9, tá? Entre outros critérios de níveis de suporte, resistência, uma série de coisas que a gente vai avaliando, que eu ensino para vocês no meu curso, tá? Daí, quem sabe, eu faço uma compra aqui embaixo, tá? Usando outros critérios, mas não comprar topo, tá? Praticamente aqui eu estou comprando topo. Você está entendendo? Então essa é a minha crítica a este setup. Ele funciona? Ele funciona. É um setup famosíssimo no mundo dos traders. Quem sou eu para poder contrariar Larry Williams? Né? Eu sou o Oliver e ninguém me conhece. Mas a minha experiência me diz que esse tipo de setup em time frames grandes, em time frames menores, é muito violinado porque você acaba comprando topo. Tá? E eu prefiro usar outras estratégias para entrar a favor da tendência, a não ser que esse setup aconteça e esse o candle de retorno à média, o fechamento deixe aqui embaixo, e daí que me dá um stop mais curto e uma entrada mais rápida, não uma entrada no topo, quase que no topo anterior. Ficou claro? A gente vai voltar a falar dessas questões nas próximas aulas. Se inscreva no meu canal, muito conteúdo bom de qualidade para você aqui, de maneira gratuita, detalhada, tá? Para que você tenha sucesso na Bolsa de Valores. Se você gosta da minha metodologia, meu curso está na descrição do link. São 132 aulas, tá? Quase 85 horas de conteúdo. Você vai aprender comigo. Você vai aprender. O meu compromisso é com o seu aprendizado. Você vê isso das minhas aulas aqui no canal do YouTube. Aulas de 1 hora, 1 hora e 11. É para quem quer aprender. São poucos que conseguem, eu sei. Tá? Mas quem está me seguindo, quem está no meu canal, sabe do meu comprometimento com a sua aprendizagem e da qualidade da nossa instrução. No mais, grande abraço, fiquem com Deus, invista em conhecimento, o curso está na descrição do link e até a próxima aula.